Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Deus é bom, gente, Deus é bom demais. O Luquinhas não veio, a Lúcia, porque o bichinho não dormiu a noite toda. Aí agora, eu fico no sofá, né? Durmo no sofá com ele, fico lá com ele. Foi dormir agora, às 8 horas da manhã, bênção de Deus. Mas o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu fiquei feliz, irmãos, olha, chegou o nosso acampamento, hein? Como passa rápido o ano. Acabou 2025. Que ano surpreendente, eu não tenho nada para reclamar. Ano bom, Deus é bom. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. Obrigado, Valdir. O Valdir trouxe aqui uma... Deus seja louvado. Todo mundo achou? 1 Samuel 30? Quando você acha aí, vou lembrar. Semana que vem, então, nós vamos fazer nosso culto lá, ó, no acampamento, coisa boa. Vamos ter nossa festa, coisa boa também, hein? 1 Samuel 30, verso 1 diz assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a Ziglag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada, e que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Aionã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a qual fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro dos seus filhos e filhas, que falavam em apedrejar a Davi. Entretanto, encontrou ele ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele. Chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amém? A princípio até aqui, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Palavra fiel, viva, digna de toda aceitação. Que o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração nesta manhã. Nos traz o refrigério, Senhor, nos traz o descanso para a nossa alma, nos fortalece, Pai, ministra na vida de cada pessoa aqui, aquilo que nós precisamos ouvir. Nós oramos no nome de Jesus, Pai, amém. Amém, irmãos, meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um ano, e como sempre, chega um período da vida da gente que vai ficando meio esgotado, né? Eu não sei qual é a experiência de vocês com o trabalho, mas, por exemplo, eu trabalho com intensidade todos os dias, mas quando vai chegando perto das férias, parece que o cansaço toma a gente de uma maneira. Nos últimos dias você não consegue nem andar mais, não é assim? Acho que a maioria das pessoas sente isso. Tem um período que o esgotamento ele vem sobre a vida da gente, você se cansa. Tem dias difíceis. Eu como tenho que ficar o dia inteiro em pé, andando, falando, dando um treinamento, teve dias, essa semana mesmo, teve um dia que eu liguei para a Lúcia, eu falei: vem me pegar aqui no metrô. Eu não conseguia andar, metrô da Sé até a Vila Guilhermina, eu tive vontade de descer umas 3 vezes para sentar, porque você fica em pé o tempo todo, de um lugar para o outro, e eu fico em pé o dia inteiro falando, né, dando treinamento, eu não sento, só sento quando chego em casa, mas os meus calcanhares queimavam. Eu tenho um facilite plantar, um esporão no calcanhar, então é muito difícil. E aí eu liguei para ela falou assim: mas que você... eu não consigo andar. Eu cheguei em casa e não consegui andar.
a dificuldade de descer do carro para andar. Mas esse é um exemplo de que acontece com muita gente. Às vezes você está com cansaço, está afadigado de uma maneira, chega em casa, a pessoa não consegue sentar no sofá, ela dorme sentada. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de descanso. E muitas vezes, amados, é a nossa alma. Está cansada, está esgotada, é tanta luta, é tanta preocupação. Ontem pela manhã, de madrugada, eu saí. Na sexta-feira fui fazer o casamento da Letícia e do Luiz. Coisa linda, linda, maravilhoso. Fiquei feliz demais por eles lá. E aí eu não fiquei para a festa, porque que negócio, corri, acabou da cerimônia, eu saí correndo para casa para descansar, porque de manhã eu tinha que ir para ministrar em outro lugar, saí cedinho de casa, 6 e pouco da manhã, lá para o meio do mato, no interior aí. Aí, olhando para as pessoas, era um grupo de homens, fiquei pensando no cansaço de cada um. Você já ouviu muita gente falar que o amor de mãe não se compara, não é? Nada como o amor de mãe. Vocês não sabem a dor que sente o pai, que sai todo dia de madrugada de casa, aguenta todo tipo de pressão, de grito, porque tem em casa filhos e esposa para sustentar. Ele carrega uma casa nas costas. E às vezes tudo que ele espera quando chega em casa é paz. Ele só quer passar do portão para dentro e ter paz. E muitas vezes não o tem. Então aquele grupo de homens reunidos, e eu fui falar com eles sobre refrigério também, sobre não desistir, sobre caminhar. Às vezes a nossa alma adoece, a nossa mente adoece, por causa das pressões. Meu pai, esses dias fui visitá-lo e ele contou sobre um vídeo que ele assistiu, de um garotinho que perguntou quanto o pai ganhava por dia. Aí o pai falou, e o menino estava juntando dinheiro para comprar um dia do pai. E o pessoal põe isso na internet, acha muito lindo, para dizer que os pais não têm filho para dedicar, não tem tempo para dedicar aos filhos. Mas quem passa o dia inteiro na luta sabe como é que é. Eu pensava isso do meu pai quando eu era pequeno. Pensava, nossa, o pai nunca está em casa. Hoje que eu sou o pai, eu sei o quanto é preciso estar lá fora. E eu vejo o amor do meu pai no que ele fez. Então aqui nós vemos a história de um grupo de homens, Davi e os seus guerreiros, 600 homens. Eles estão na luta, eles estão na batalha, eles estão fazendo o que precisam fazer como guerreiros que são. E aí eles retornam para a cidade deles, para Ziglag, um lugar onde eles estavam acampados, eles estavam morando ali, fugindo de Saul, porque Saul os perseguia para matar. E quando Davi chega, de longe ele vê fumaça. A cidade foi queimada, totalmente saqueada. Os inimigos levaram cativos, levaram como prisioneiros, como escravos, as mulheres, as crianças, os homens adultos, os poucos que tinham na cidade, porque os guerreiros estavam todos com Davi. Ficaram lá algumas pessoas de idade, com dificuldades, e foram todos eles escravizados. Eles não mataram ninguém, os inimigos não matam, eles querem escravizar. Às vezes é isso, Satanás não te mata, mas ele te escraviza a sua alma. O pecado é assim, ele veio para escravizar a gente. Muitas vezes nós cedemos, amados, e vamos ficando prisioneiros. E Davi, quando ele chega, ele olha aquilo, os homens começam a chorar. Os guerreiros que estão acostumados com batalha, com momentos sangrentos, agora eles choram, por quê? Porque dói na carne deles. Minha mulher e meus filhos foram levados cativos. E agora eles começam a chorar e olham para Davi, que é o líder, e dizem, a culpa é tua, porque nós saímos para a guerra e agora nós perdemos a família. Muitas vezes é assim, a gente sai para a luta e somos o culpado de tudo que acontece. Davi, angustiado, ele teve um momento de lucidez, ele pediu ao sacerdote Abiatar que trouxesse a estola sacerdotal, a roupa sacerdotal, que era uma forma que eles usavam para consultar o Senhor. É como nós abrimos a Bíblia para falar com Deus, eles traziam a estola sacerdotal para ter um tempo de oração, para falar, para que Deus respondesse a sua oração. E ele ora a Deus e pergunta, eu devo perseguir essa tropa, eu vou alcançá-los, vai dar jeito, tem jeito? E a resposta de Deus foi, vai, porque eu vou te dar vitória, vai que você vai alcançá-los, vai, você vai recuperar tudo. Amados, às vezes tudo que nós precisamos nesses momentos de cansaço, de esgotamento, de dor, é se pôr aos pés do Senhor. Deus sempre tem uma palavra para nós, Deus sempre tem.
Sempre. Não importa se para o outro que você está sentindo é pequeno, para você é gigante, Deus tem uma palavra. Se o que você está sentindo é algo que você acha que é inacreditável de vencer, é impossível, porque realmente é algo difícil, Deus tem uma palavra. Salmo 46 diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Nós vamos temer porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós. Então Davi, ele fala com Deus, o Senhor responde: vai atrás deles, persegue, você vai conseguir. E estão juntos 600 homens. Olha a tarefa do líder, ele tem que convencer aqueles homens: nós vamos para trás, nós vamos lutar. E aqueles homens obedecem o seu rei, cansados, esgotados, sofrendo, chorando, amargurados agora, com o coração ferido. Mas esse é um desafio: nós vamos recuperar tudo que nós perdemos, nós vamos lutar pela nossa casa. Sabe, irmão, porque você precisa ter força, por mais cansado que você esteja, por mais esgotado, por mais difíceis sejam as situações, você tem um objetivo: eu luto pela minha casa. É por isso que eu levanto todo dia de madrugada, é por isso que eu trabalho o dia inteiro em pé, é por isso que eu corro de um lado para o outro, é porque eu tenho uma família para sustentar. A gente precisa entender isso. E aqueles homens saem, 600 deles, e aí eles começam a caminhar, e eles chegam num local conhecido como Ribeiro de Besor, e eles param no ribeiro, e ali ele percebe o quão cansados eles estão. Eles estão esgotados. E aí uma parte desses homens, 200 deles, diz para Davi: nós não conseguimos mais, nós não temos forças para ir adiante. Nem todos, irmãos, têm condições de caminhar o tempo todo. Tem pessoas que cansam, no meio da jornada a gente se cansa, isso é normal, faz parte da vida. Alguns de nós têm mais resistência do que os outros. Alguns de nós têm coragem de caminhar mais um dia e outros não. Você não é melhor do que o outro, que você caminha um dia a mais. Cada um tem o seu tempo. Às vezes a gente brinca até com a subida aqui da escada. Alguns sobem a escada meio correndo, outros, quando chega no último degrau, dizem: Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, aleluia, Ebenezer, vitória. Só de chegar ali no último degrau já me sinto vencedor. Por quê? Porque cada um de nós tem uma resistência, cada um de nós tem um jeito. E os homens chegam para Davi, 200 deles dizem assim: olha, nós não vamos dar conta não, nós não vamos conseguir, nós vamos ficar aqui. Então eu queria estudar algumas coisas com vocês sobre isso. Esse lugar chamado Ribeiro de Besor. Olha, verso 9: Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns. Na maioria das versões aí está o Ribeiro de Besor. Besor significa lugar de refrigério, lugar de descanso. Todos nós precisamos de um lugar de descanso. Todos nós precisamos de um lugar de refrigério. Todos nós podemos um dia descansar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Todos nós precisamos de um rio de águas vivas, onde nós vamos nos refrescar e nos alimentar. Lá estão os homens agora parados, mesmo sendo guerreiros, tendo enfrentado tantas lutas, enfrentaram tantos inimigos, e agora 200 deles, assim, 30% do grupo de Davi: nós não vamos conseguir, nós não vamos aguentar. Então o que acontece, irmãos, quando a gente sente esse cansaço, essa exaustão no nosso corpo, às vezes na nossa alma? Tem pessoas que já não oram mais como oravam antes. Está esgotado fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Tem pessoas que não conseguem mais um tempo de leitura bíblica. Tem pessoas que dizem: eu tenho fé, mas ela mesma sabe, ela está falando: eu tenho fé, mas a fé já foi. E teve tempos que ela acreditava em tudo. Você já sentiu assim? Eu penso, irmãos, no início da conversão nossa, é engraçado, né? Alguém espirra, você chora, fala: foi Deus, aleluia, Deus mandou uma mensagem para mim.
Qualquer coisa que aconteça, a gente vê Deus em tudo. A gente ouve um cântico e você vai às lágrimas e fala: Deus está falando comigo. E chega um momento que você entra e sai dos cultos e o pastor vai pregar a mesma coisa, irmãos, é a mesma Bíblia. Ela não mudou. Sempre vai ter alguém que vai pregar a mesma coisa, porque é a mesma Bíblia, vai ler o mesmo texto. A diferença é como nós estamos para receber a palavra que está sendo ministrada. Como é que você está? Como é que eu estou? Então, às vezes a gente chega num local cansado. Olha só, Davi e aqueles homens, eles caminharam 145 quilômetros, aonde eles estavam até Ziglag, andando, não tinha carro. Eles nem fizeram o apelo dali, vamos juntar os carros para uma carona, não tinha carro não, andando, carregando as suas armas, as suas bagagens. E depois de lá, de Ziglag até o ribeiro de Besor, mais 25 quilômetros, então 200 quilômetros de caminhada. 200 quilômetros. E os últimos 25, chorando: minha mulher e meus filhos estão presos, será que eu vou vê-los de novo? Emocionalmente esgotados, destruídos. E quando eles chegam lá, e eles dizem assim: olha, nós não temos condição. Verso de número 10: porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro, no entanto Davi, 400 homens continuaram a perseguição. Esses que ficaram guardando as bagagens, para os outros não carregarem mais peso. Por quê? Porque eles estavam cansados. Cansar, todo mundo cansa, irmãos, mas tem alguns perigos no cansaço que eu gostaria de lembrá-los. Um deles que me preocupa muito é quando a gente se cansa ao ponto de entregar o nosso direito de primogenitura, de entregar a nossa fé. Esaú um dia chegou cansado, exausto do campo, lá em Gênesis 25, acho que do 29 ao 34, e ele sente o cheiro de um guisado que o seu irmão Jacó está preparando, e Jacó, de uma maneira astuta, ele engana o seu irmão e rouba-lhe o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Às vezes nós estamos tão cansados que a gente entrega a nossa fé por qualquer coisa. Tem pessoas que no momento de exaustão elas caem em coisas que jamais elas errariam, jamais elas falhariam. Por quê? Porque a pessoa está totalmente esgotada. Ontem falava com um grupo de homens e num determinado momento eu falei com eles sobre a fidelidade que tem que haver dentro de um casamento. E eu disse: um homem não é fiel à sua mulher porque ela é bonita, porque mulheres bonitas vai encontrar na rua todo dia. Ele tem que ser fiel a si, ao seu caráter, fiel a Deus. Se ele não for, não tem mulher bonita que resolve o problema. Quando a gente falha conosco mesmo, falha com Deus. Então muitas vezes, queridos, o cansaço te leva, o cara está esgotado. A mulher está esgotada, cansada, nunca tem as respostas, nunca as coisas funcionam, e chega um momento que ela fala: quer saber de uma coisa? Joga tudo para o ar, joga tudo para cima, cansaço. Às vezes nós estamos assim, cara. Muitas vezes nós estamos a ponto de vencer nossas batalhas, e o cansaço nos leva a derrotas e a fracassos muito grandes. Eu lembro lá no livro de Números, os amalequitas estão enfrentando o povo de Deus, capítulo 17 de Êxodo. E aí Moisés sobe para o monte, Moisés levanta as mãos. Quando Moisés levanta as mãos, o povo de Deus vai prevalecendo, eles começam a vencer, a derrotar os inimigos, e ele, velhinho, já cansado, os braços dele descem. Quando vai descendo as mãos de Moisés, o inimigo se levanta novamente. Aí Arão e Hur viram isso, perceberam: nosso líder precisa de ajuda. Foram lá, sustentaram cada um de um lado os braços de Moisés, porque o cansaço estava levando a derrota de toda a equipe. Nós como família, irmãos, às vezes estamos vendo alguém cansado, e ao invés de ajudar, a gente vira para o lado e fala assim: eu já fiz a minha parte. A igreja precisa caminhar junto. Você fez a sua parte, mas o outro não terminou ainda.
Eu já fui em muitos cursos maravilhosos de recursos humanos, que eu ia fazer treinamentos de equipe, e era impressionante, porque a empresa divide as pessoas, você sabe que você está trabalhando em equipe, e aí um grupo vai fazer tal tarefa, o outro vai fazer outra tarefa, X, e no final, o que o instrutor quer é mostrar, desenvolver naquele grupo, 5, 6 grupos, um sentimento de equipe. O que acontece? Depois de 15 minutos que eles estão trabalhando junto, cada um vira para o seu lado e vai fazer a sua parte. Eles passam a disputar um setor com o outro. E quando termina, quem terminou primeiro levanta a mão todo feliz, acabamos. E fica olhando para os outros e rindo. Eu terminei e você não. Quando na verdade ele terminou, corre para o outro lado e fala, o que você está precisando de ajuda? O que eu posso fazer? Não sabemos trabalhar em equipe, irmãos. E a igreja tem que andar assim também. Um departamento está ruim, uma área está falhando, o outro tem que vir, tem que ajudar, tem que dar o suporte, tem que... Sabe? A família tem que ser assim. Ah, mas eu sou o homem da casa, quem tem que lavar a louça é minha mulher. Meu irmão, você chegou, ajuda lá. Faz alguma coisa. Faça parte dessa casa, dessa família. Os homens estão cansados. E o cansaço às vezes ele é legítimo, ele é real. Mas nós precisamos tomar cuidado com o cansaço para ele não nos destruir, queridos. E às vezes a gente se cansa até de fazer o bem. O livro lá de Gálatas diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Em 2 Tessalonicenses, Paulo repete a mesma coisa, e vós irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O que é isso? Eu sei o que tem que fazer e eu não faço. Isso é pecado, quando eu sei o que tem que fazer e não faço. E às vezes a gente simplesmente ignora a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro. Então nós precisamos, sabe, queridos, aprender que há momentos que as pessoas estão andando conosco, elas vão se cansar. Se não chegou o seu momento de cansaço ainda, glória a Deus por isso. Mas se o outro está cansado, não despreze ele não vira as costas para ele. De tempos em tempos, algumas pessoas deixam de vir à igreja. Por que isso acontece? Porque ela chega no Ribeiro de Besor. É o esgotamento dela, é dela. E às vezes ela não tem coragem de compartilhar com outra a sua dor. Porque a maioria de nós, igreja, não aprendeu o que é misericórdia e graça. A gente aponta o dedo para dizer, fulano não veio, fulano não fez isso, e ele já está responsabilizado, ele conhece a palavra. Durante anos eu ouvi isso, conhece a palavra. Isso é destruidor, é maligno. Deus nos chamou para nós carregarmos as cargas uns dos outros, para caminharmos juntos, para fortalecermos. Tem momentos que a pessoa está precisando demais, às vezes só de um abraço. Não precisa falar nada com ela, só abraça. Só isso. Bom, os homens pararam lá. Às vezes a gente se cansa até de Deus. Isaías 43, 22 diz assim, contudo tu não me invocasses a mim, ó Jacó, mas se cansasses de mim, ó Israel. Às vezes o nosso cansaço, a gente cansa até de Deus. Nós passamos a culpar a Deus pelas nossas falhas. Não está dando certo, por quê? Porque o Senhor não gosta de mim. Prefere o Nelson, ele prefere o Zé, ele prefere o Pedro. Não gosta de mim. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Às vezes o nosso cansaço nós não percebemos o cuidado de Deus. O pastor Nelson, quando ele abriu dizendo o olhar de Deus sobre nós, porque Deus não vê como o homem vê. O homem ora por natural, mas Deus olha para o coração. Deus vê muito mais. Quando a Bíblia diz ele olha para o coração, ele não está olhando só seus sentimentos, ele está olhando você no todo. O coração é vida. Deus está te observando, cada momento, cada passo. Deus olha para nós, irmãos. Deus sabe a nossa dor, Deus sabe a nossa luta. E Ele sabe, às vezes, por que você fala assim, por que a palavra hoje é desse jeito? Porque Ele sabe da necessidade de cada um, Deus nos conhece. Tudo que nós precisamos fazer, Deus já sabe. Entendeu? Deus sabe.
Aí então aqueles homens param e o Davi continua com mais 400. Eles encontram ali um jovem que estava doente, escravo, com fome, que participou daquele ataque. A equipe de Davi lá em Ziglag. E Davi então fala com ele e ele leva Davi e os seus homens até onde estavam acampados os inimigos. Davi, quando encontra lá, ele luta com aqueles homens, recupera tudo o que foi perdido e ainda traz os despojos, quer dizer, os itens que aqueles homens carregavam, as riquezas que eles carregavam. E aí ele chega de volta, versículo 21. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam agora exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. E ao aproximar-se da tropa, Davi os saudou. Como que Davi fez com os cansados? Falou para eles: aí, está vendo esse cara aí? Seus preguiçosos, vocês não têm comprometimento, vocês não estão com a gente. Não foi isso não. Davi os saudou. Davi chegou e agora, animado pela vitória, ele vem e traz essa vitória para aqueles que não tiveram condições de lutar. Davi estava dizendo: a minha vitória é a sua vitória. Você não pôde ir, mas eu fui, nós somos. Sabe, irmãos, a vitória, nós precisamos aprender a olhar. A vitória dos nossos irmãos é a nossa vitória. Davi vem e sauda aqueles homens, ele os saudou. Mas tinha entre os guerreiros que foram com Davi, entre os 400, alguns homens de Belial, alguns homens de coração ruim. Diz assim o verso número 22: mas alguns homens avarentos, de mau caráter, que tinham ido com Davi, protestaram, dizendo: visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhes seja entregue. Somente sua mulher e seus filhos. Dá para eles só a mulher e os filhos, o prejuízo dele aí. Mais nada. Verso 23: no entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos, não agireis assim com o que o Senhor nos deu. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estás desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a mesma parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão de maneira igual. Deus, querido, sabe das nossas possibilidades. Deus sabe o quanto eu posso dar quando venho aqui pregar. E sabe quanto a pessoa muitas vezes está sentada aí, está precisando só receber no dia. Não tem nada para entregar. E Ele nos trata de maneira igual, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor. Nós precisamos aprender isso, sabe, que essas coisas trazem o cuidado de Deus. Então, o que nós aprendemos com a vitória? Davi reconheceu que a poderosa mão de Deus estava sobre ele. Foi Deus que nos deu a vitória. Não foi porque nós somos, não foi porque nós somos estrategistas, não é porque nós somos os melhores guerreiros, é porque o nosso Deus batalha as nossas lutas. Irmãos, todas as vitórias que nós obtivemos na vida foi porque o Senhor cuidou de nós. Se o Senhor não colocar a mão sobre nós, não acontece nada. Você pode ser o melhor, você estudou, você se preparou, você tem diploma, pode ter o que você quiser. O que faz a diferença é a mão de Deus sobre nós. Então Davi disse: o Senhor nos deu vitória. Segunda coisa, na vitória ele divide. Ele divide tudo aquilo que nós ganhamos. Os despojos devem ser divididos de maneira igual. Uma coisa terrível é quando o ser humano ele é egoísta, ele é avarento, ele só quer para ele. É meu, é meu, é meu. Tinha um desenho, quando a Jéssica era criança, ela assistia o desenho e eu assistia com ela em casa. E tinha um garotinho que ele era avarento, tudo, os brinquedos eram tudo dele, é meu, é meu, é meu, é meu. Acho que era o Lazy Town, não lembro se é esse o nome. E tinha um garotinho lá que era rico e tudo era dele. Ninguém podia tocar no que é dele. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não se tornar uma pessoa assim. Tudo é meu. Ó, esse microfone é meu, ninguém mexe, hein? Não, no meu violão ninguém toca. Não, aqui, esse banco, esse lugar é meu. Quem sentou aí? Às vezes a gente se sente dono das coisas, até de Deus. Não. Tem pessoas cuidando das bagagens para nós. Eu me lembro de uma senhora que disse uma vez para o filho dela: fala para o Joãozinho que ele é meu tapete de oração.
Eu nunca vi aquela mulher, nunca falei com ela. Eu ajudei muitas vezes o filho dela. E um dia ele veio falar comigo, ele desviado, ele falou assim, ó, mamãe mandou dizer que você é o tapete de oração dela. Alguém que carregava as bagagens para eu ir para a luta. Tem alguém orando por você, irmão. Tem alguém carregando as bagagens para você poder lutar, para você sair todo dia para o trabalho. Às vezes a oração de alguém para te guardar. E eu duvido uma mãe e um pai que não ora pelos filhos para abençoá-los. Às vezes o cara está dando tudo certo na vida e ele acha que é ele. Não, irmão, tem alguém lá, ó, guardando as suas bagagens. Segunda coisa que eu quero dizer, que quando a gente aprende com as vitórias de Deus, isso nos cura as feridas emocionais. Você imagina aqueles 200 que estavam sentados lá, olhando as bagagens, cansados, arrebentados, o coração deles, eles se cobrando, eu não fui, o meu rei está precisando de mim, os outros guerreiros estão precisando de mim, eu sou covarde, eu não dei conta, eu não consegui. O sentimento de culpa deles já era imenso. Aí vem Davi e diz assim, não, o mesmo tanto que tem quem foi, tem quem fica, foi Deus que fez, foi Deus que deixou vocês aqui cuidando de tudo. Isso cura, irmãos. Cura quando a gente não acusa, cura quando a gente não aponta o dedo, cura quando a gente não cobra do outro que ele seja como nós, porque nós não somos, ninguém é igual. Vocês não têm a obrigação de ter a mesma estrutura que eu tenho. Eu não tenho a obrigação de ter a mesma estrutura que você tem. Às vezes nós estamos cobrando das pessoas coisas que elas não podem dar. Eles se sentiram envergonhados porque não conseguiram seguir na batalha. E vem sempre alguém para apontar o dedo. Eles são frouxos, covardes, não foram. Tem direito não. Davi falou, não. Não é assim que Deus trata. Então nos momentos dos nossos cansaços, querido, o nosso Deus tem uma cura para nós. Cura a nossa alma, cura emocional. Ele coloca a certeza no nosso coração de quem vence as nossas batalhas é o próprio Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Nós vamos descansar nele, no Senhor, nele. A conclusão que nós chegamos é que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Jesus, quando percebeu a multidão cansada, Ele diz assim lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele quer curar, Ele quer aliviar a dor, Ele quer tirar de nós o cansaço. Isaías capítulo 40, deixa eu ver, eu anotei aqui num canto, esse texto eu gosto tanto dele, sou apaixonado por ele. Diz assim, olha, Isaías 41, 40, do 29 ao 31. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os mancebos caem. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós só precisamos descansar nele, irmãos, esperar nele. É Ele o Senhor que nos refrigera. Paulo escreveu assim, olha, e da mesma forma também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, Romanos 8, 26, porque nós não sabemos orar como convém, mas Deus nos fortalece no momento da fraqueza. É o Espírito de Deus que intercede por nós, sempre. Isaías capítulo 50, verso 4, um texto que me apaixonou durante esses 30 anos, eu guardo ele no meu coração, porque o Senhor nos deu uma língua de erudito, para saber que palavra devemos dar ao cansado. O Senhor te deu uma língua de sábio, de erudito, para você abençoar, alimentar, consolar o cansado. Nós precisamos aprender, sabe, queridos, que como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas para o Senhor na terra remota. Nós precisamos aprender a dar uma palavra de vida para as pessoas. O ribeiro de Besor representa a presença do nosso Senhor Jesus. É dele que vem as águas de refrigério. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Talvez você esteja parado agora no seu cansaço, querendo resolver os problemas, muito trabalho, cansaço, conta para pagar, parece que as contas não acabam nunca, né? Um negócio impressionante. Mas eu quero te dizer, Deus pode trazer para você o refrigério, o descanso para a sua alma,
você entregar a Ele as suas aflições e sentir a cura que só Ele pode dar. Queria te convidar para se levantar, para nós orarmos. Deus é bom, sabe, queridos? Deus é bom. Quantas vezes a gente não consegue perceber o cuidado de Deus? A Aline estava falando, pastor, ainda falta alguns valores. Eu falei, olha, amanhã é dia de pagar o aluguel da igreja. Se faltar alguma coisa, eu vou ver se dá para pagar o aluguel, porque está faltando os recursos. Muita gente não tem dizimado, não tem ofertado. Então, chega o momento de pagar as contas, fica no aperto. Mas nós não vamos deixar ela sofrer sozinha, não. Nós vamos resolver isso aí. Para que nós tenhamos o melhor, irmãos. Tudo que formos fazer, tudo, fazer da melhor maneira, nos dedicar. Às vezes a gente gasta com tanta coisa, e na hora do reino de Deus a gente deixa de lado. Nós temos tempo para tantas coisas, e não temos tempo para o Senhor. A gente se desgasta, gasta a nossa energia, desperdiça o nosso tempo com tanta coisa. E nós podíamos estar descansando aos pés do Senhor. Então, o Ribeiro de Besor é o lugar de descanso, é o lugar do refrigério. Você está se sentindo cansado? Quero te dizer, descanse hoje no Senhor. Amém? Nele vai estar o nosso refrigério. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai. O Senhor possa ministrar, Senhor, no coração do meu irmão, da minha irmã, o refrigério, o descanso para a alma aflita, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando praticamente mais um ano, Senhor, falta pouco mais de um mês. Um ano tão corrido, Senhor, tão disputado, mas também tão abençoado. Muito obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, tem sido maravilhoso, Pai. E a nossa oração é que o Senhor nos dê fôlego, nos dê força para continuarmos esses poucos dias que nos restam de 2025, fazendo da melhor maneira possível, Senhor, que no próximo final de semana, a igreja reunida ali no acampamento, seja um tempo de festa, de alegria, de confraternização, que nós possamos nos alegrar com os irmãos que vão descer as águas do batismo, que nós possamos ver salvação, Senhor, algo novo acontecendo, Pai. Deus, entre as pessoas que vão estar conosco, que não fazem parte da igreja, que o Senhor possa mover corações, quebrantá-los, Senhor, trazer ali mudança, Senhor, em nome de Jesus, que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor. Pai, nós oramos pela vida de cada família representada aqui, Senhor, por aqueles que não estão tendo forças para caminhar, aqueles que estão parados no Ribeiro de Besor, Pai, que a tua boa mão os alcance, os fortaleça, os renove, Pai. Em nome de Jesus, já oro, Senhor, pela vida daqueles que vão fazer a prova do Enem, daqui a pouco vou levar a Mariana, que seja também um dia abençoado, Senhor, que os alunos possam estar ali com a sua cabeça tranquila, Senhor, prontos para fazer a sua prova da melhor maneira possível. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Nossa semana de trabalho seja uma bênção para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Deus tem uma palavra para você. Se se sentir cansado, vá ao Senhor. Sentiu sem forças, vá ao Senhor. Sempre Ele pode fazer a diferença. Amém? Os irmãos vão cantar? Quer me acompanhar aqui? Aleluia. Deus é bom, gente. Às vezes nós nos sentimos provados na nossa fé, e o Senhor pode mudar a nossa história. Amém? Quero convidá-los a cantar comigo, Rompendo em Fé. Todos